existe um método para ganho de força absurda e definição corporal dentro da calistenia que é muito pouco conhecido. Fala galera, eu sou o Renan, atleta profissional de calistenia há 7 anos e estou aqui com um propósito, que é ensinar vocês a como treinar calistenia. E nesse vídeo eu vou comentar exatamente sobre um método que é muito pouco conhecido e que eu utilizo para aumentar a minha força dentro da calistenia e também para alcançar uma definição corporal. E para facilitar a vida de vocês, eu não vou apenas comentar sobre qual é esse método, mas também já vou deixar dicas de treinos e de exercícios para vocês colocarem em prática. Muita gente que está começando na calistenia tem o costume de estruturar uma rotina de treino A, B e C, ou seja, uma rotina de treino em que você vai fazer exercícios relacionados ao peito, uma rotina de treino relacionada às costas em geral e também uma rotina para inferior. É apenas essa divisão de treino que muito iniciante coloca em prática. Mas o método que eu estou comentando aqui vai além de fazer uma estruturação dessa forma, que é exatamente saber qual é o tipo de força que você deve aplicar no dia a dia. Você pode simplesmente estruturar um treino A, B e C, porém também deve pensar em qual é o tipo de força que você deve aplicar. E assim eu comento com vocês os 3 tipos de força que vocês podem trabalhar em cada treino, que é exatamente a força máxima, a força de resistência e também a força explosiva. Mas o que cada tipo de força significa? E falando em força máxima, para deixar bem resumido para vocês, é simplesmente aquela força em que vocês vão utilizar do seu máximo dentro de uma série, dentro de um exercício. Ou seja, você vai procurar a fazer uma série que a recomendação é de entre 8 a 12, em que você vai chegar na sua repetição número 12 já com a sua falha, com a sua fadiga. Então na prática seria você procurar por um modelo de flexão. Aqui eu vou comentar a flexão tradicional, em que você chega na repetição número 12 já com a sua falha. É fazendo treinos nessa intensidade até a falha que você consegue aumentar a sua força máxima. E antes de avançarmos para a força de resistência, eu quero comentar com vocês que eu tenho 2 cursos de calistenia para vocês que pretendem iniciar, sair desde a sua primeira barra fixa e flexão e ir para um nível avançado, aprendendo os movimentos que existem dentro da calistenia. Ambos os cursos têm treinos estruturados por mim mesmo, com os exercícios mais eficientes e videoaulas para vocês evoluírem em pouco tempo. E se vocês querem saber mais detalhes, só precisa clicar no link aqui abaixo, que lá vocês vão ver todos os benefícios de cada curso e a diferença deles. E para você que não pretende investir nenhum dinheiro agora dentro da calistenia, só precisa entrar na minha comunidade do WhatsApp. É gratuito, que lá a gente sempre conversa sobre como evoluir. E indo para a força de resistência, esse é o tipo de força em que você vai aguentar a ficar mais segundos pendurados sobre a barra, por exemplo, e até mesmo aumentar a quantidade de repetições dentro dos exercícios e das séries. E o meio ideal para vocês evoluírem dentro dessa força de resistência é exatamente fazendo circuitos, ou seja, você vai estruturar um circuito em que tem entre 3 a 4 exercícios com um nível bom de intensidade, em que vocês conseguem fazer na média de 10 repetições cada exercício, e assim vocês vão estruturar o seu treino através de circuitos. Vocês podem simplesmente estruturar um circuito com muscle up e depois vocês fazem um pouco de barra fixa, passa para fazer um pouco de barra australiana e finaliza com dip. Esse é um circuito de nível médio que vai auxiliar muito no seu ganho de resistência. E avançando para a força explosiva, o próprio nome já diz, é aquela força em que você consegue fazer o movimento da forma mais rápida possível. E muitos movimentos dentro da calistenia exigem a sua força explosiva, como exemplo o próprio muscle up. Para vocês fazerem eles sem força explosiva, acaba sendo muito mais difícil. Então, para você desenvolver ele, você precisa fazer exercícios como dips explosivos e até mesmo a barra australiana explosiva. Mas a diferença é que dentro desses exercícios, vocês devem procurar fazer eles com a forma mais rápida possível. E isso também vai valer para as flexões e para os demais exercícios que existem dentro da calistenia. É simplesmente trabalhar com a forma mais rápida, com a execução
mais rápida que vocês conseguirem. E a dica dos exercícios que vocês podem aplicar sendo iniciantes é simplesmente a barra fixa, pode ser a tradicional, e a barra fixa explosiva, com a forma mais rápida que vocês conseguirem, para vocês já começarem a desenvolver esse modelo de força. E também a flexão explosiva, aquela flexão em que você dá uma leve levantada do solo sem erguer muito, para não ter muito impacto no pulso. A barra australiana pode ser nas duas modalidades, tradicional ou a explosiva, isso vai depender do seu foco do dia. E para finalizar, um exercício muito eficiente é a Pelican Curl. Eu aplico esse exercício em quase todos os meus treinos e me traz muita força, então vale a pena você que é iniciante aplicar também. E se você gostou desse vídeo, deixa o joinha aqui embaixo e se inscreve no meu canal.